Minhas primeiras palavras nesse dia triste de hoje, depois de uma tragédia acontecida no dia de ontem, que abalou o mundo inteiro, seja de solidariedade à família, aos amigos, ao povo norte-americano, que viveu ontem, na madrugada do dia de ontem, uma tragédia sem precedentes. Uma boate gay invadida por uma única pessoa que matou 50 pessoas que nós não temos o conhecimento das suas identidades. E eu quero aqui fazer coro com o que disse o senador Lindbergh. Pelos dados divulgados, fica muito claro que aquela foi uma ação de ódio, aquela foi uma ação de preconceito, aquela foi uma ação de intolerância, senhor presidente, contra pessoas que têm a liberdade, que têm o direito de tomar o seu próprio caminho, ou seja, contra gays, contra lésbicas, contra travestis. E me impressiona muito, senhor presidente, alguns meios de comunicação tentar registrar esse fato como sendo somente um fato de terrorismo. Pode até ser, não temos dúvida, porque o Estado Islâmico reivindicou para si o atentado que levou à morte de 50 pessoas. Pode até ser, e eu até acredito que seja, um ato de terrorismo, agora, dirigido aos homossexuais. Isso é lamentável, principalmente se nós detectarmos que no Brasil, a gente vive um problema grave, um problema sério e que vem crescendo nesses últimos anos, também de demonstração de ódio, de demonstração de intolerância, de demonstração de discriminação, não só às mulheres, mas também e principalmente aos homossexuais. Então, eu quero lamentar, dizer que o lado da tristeza, o nosso lado da tristeza, o nosso lado do luto, ele vem sendo acalentado pela grande mobilização que nós estamos vendo no mundo inteiro. Não dá mais para deixar que esse crime continue invisível no mundo inteiro. E também não creio que precisamos de outras ações com mortes múltiplas para que a sociedade do mundo, não só a nossa brasileira, mas falo da nossa, porque nós temos problemas e muitos no sentido de avançar com a própria legislação, até mesmo para caracterizar o crime de homofobia, o crime que nada mais é do que um crime de ódio contra uma parcela importante e muito sofrida da nossa sociedade. Então, fica aqui a minha solidariedade, não só à família, aos familiares, aos amigos, daqueles que morreram ontem, ao povo norte-americano, mas a minha solidariedade a todos aqueles que pertencem ao grupo dos LGBTs que no dia a dia sofrem, não só com a discriminação, mas sofrem porque têm a sua vida ameaçada todas as horas e todos os dias. Segundo, senhor presidente, eu venho à tribuna para tratar de 3 assuntos, aliás, 3 assuntos que me chamaram muito a atenção nesse último final de semana e no dia de hoje. Um assunto diz respeito ao futuro da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Já há alguns dias vem sendo noticiado pela imprensa brasileira o fato de que há uma tendência do governo federal em extinguir essa importante conquista da nação brasileira, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. E vincular essa questão a um artigo, não é artigo, creio que um dos editoriais publicados pelo jornal Estadão do dia de ontem, que fala dos recursos públicos, dinheiro público que vem sendo dirigido para blogs, ou seja, para os meios de comunicação da internet. E quero ligar um fato ao outro. Em relação à questão da EBC, a notícia que temos, publicada em quase todos os meios de comunicação, é de que seria o ministro-chefe da Secretaria de Governo, portanto, Gedel Vieira Lima, que estaria defendendo, com apoio de vários outros interlocutores integrantes desse governo provisório golpista, que estariam defendendo a extinção da Empresa Brasileira de Comunicações. E por que defendendo a extinção? Porque eles foram derrotados pela justiça brasileira. A revelia da lei, a revelia da legislação e
em confronto com a própria legislação, o governo provisório do Temer demitiu o jornalista Ricardo Mello, que estava à frente da direção da EBC, sabendo ele que lá ele estava para cumprir um mandato de 4 anos, que não foi determinada pela vontade da Presidente da República, não, que foi determinada pelos congressistas brasileiros, porque essa determinação é de lei, e toda lei tem que ser apreciada e votada pelo Congresso Nacional. Então, sabendo que contrariava a legislação brasileira, entendeu que deveria demitir o ex-presidente Ricardo de Mello, que, repito, legalmente dispõe de um mandato de 4 anos. Até que essa decisão, e para lá contratou um amigo, um indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é o senhor Laerte Rimoli. Ocorre que, depois dessa decisão, o Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar concedida pelo ministro Toffoli, suspendeu a decisão do presidente da República e devolveu ao seu posto, a seu cargo, o diretor, o jornalista Ricardo Mello. A partir dessa decisão judicial foi que os integrantes do governo provisório, do senhor Michel Temer, começaram a falar da necessidade da extinção da empresa brasileira de comunicação. Ou seja, já que não nos permite tirar o presidente da empresa, então vamos acabar com a empresa. Veja, os senhores, a que ponto chegou o nosso país, a que ponto chegou e qual a alegação que eles levantam, que há desperdício de dinheiro público e que há uma tentativa de direcionar a empresa brasileira de comunicação em favor do partido da presidente afastada, presidente Dilma Rousseff. Ou seja, utilizaram exatamente dados divulgados pelo senhor Laerte Rimoli, que foi por muito pouco tempo diretor-presidente da empresa brasileira de comunicação, por conta de uma decisão já desfeita judicialmente, tomada pelo presidente em exercício Michel Temer. Ele disse, assim que assumiu a direção da empresa, que havia um déficit de aproximadamente 94 milhões de reais e dívida em relação aos fornecedores que estariam somando 20 milhões de reais. E anunciou que, como medidas de contenção e de economia, ele estava diminuindo, cortando 2 das 8 diretorias da empresa brasileira de comunicação, assim como reduzindo de 42% para 33% o percentual de cargos ocupados por servidores de fora do quadro da EBC. Além disso, o presidente temporário, retirado por decisão judicial, porque lá foi colocado a revelia da lei em desobediência à legislação brasileira, também disse que estava suspendendo contratos que somavam quase 3 milhões de reais. Ora, senhor presidente, eu tenho aqui, na sequência, eu quero ler, se não conseguir ler integralmente, mas pedirei que seja incluído nos anais dessa casa, um manifesto que circula pela internet em apoio e em defesa à empresa brasileira de comunicação, que é muito importante, não só no Brasil, como tem sido em vários países desenvolvidos do mundo, para trazer um mínimo de estabilidade para esse setor tão importante que é o setor de comunicações. Então, o Brasil não é o único país a ter uma empresa pública. Vários países, como o Reino Unido, próprios Estados Unidos, França, mantêm empresas públicas. E aqui, o que esse governo interino provisório quer fazer? Primeiro, demitiu ilegalmente seu presidente, que, por uma decisão nossa, do Congresso Nacional, e não da presidente Dilma, e não do ex-presidente Lula, detinha um mandato de 4 anos. E segundo, quando não teve sucesso nessa tentativa ilegal, ele começou a anunciar que extinguiria essa empresa de comunicação muito importante para balizar o processo democrático dos meios de comunicação no Brasil. Mas olha o que eles alegaram, que é desperdício de dinheiro público, dizendo que estão abrindo uma auditoria, e é isso que diz, eles estão abrindo uma auditoria
para investigar alguns contratos em relação a times e a jogos, transmissão de jogos de futebol. Contratos esses que somam um valor aproximado de 17 milhões e 800 mil reais. Vejam, senhores, porque a televisão teria feito, a EBC, a empresa, um contrato para a transmissão exclusiva do Campeonato Paulista de Futebol da Série A3, do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Senadora Fátima, nós que aprovamos um projeto no ano da Olimpíada do Empoderamento das Mulheres no Esporte e que fizemos várias audiências com atletas do futebol feminino brasileiro reclamando que não há acesso a patrocínio, nem de empresas públicas, nem de empresas privadas para o desenvolvimento do futebol feminino. Pois bem, a EBC fez um contrato para a transmissão e contratos positivos para a empresa. E eles dizem que isso é desperdício de dinheiro. Vejam, Vossas Excelências. E também reclamam que está sendo questionado o contrato para a transmissão das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Senador, eu venho de um estado que não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. Nossos times não são o Corinthians, não é o Corinthians, não é o Flamengo, não é o Vasco, não é o Fluminense, não são nossos times, os times do meu estado não estão na Série A do Campeonato Brasileiro, mas estão na Série D. A Série D que as empresas de comunicação privada do nosso país não têm o menor interesse em divulgar. Veja, seu presidente, não tem o menor interesse, querem divulgar e também aceitam e não fazem nenhuma crítica ao patrocínio que os grandes times de futebol têm. Não só por parte da iniciativa privada, mas também de empresas públicas. A Caixa Econômica, por exemplo, patrocina o Flamengo, patrocina o Vasco, patrocina Flamengo e Vasco, já patrocinou outras empresas, assim como Petrobras, como Eletrobras. Nunca eu me lembro de ter visto nenhuma crítica de nenhum meio de comunicação, nenhum desses integrantes agora desse tal governo provisório, a esse tipo de patrocínio, mas agora vem de público e diz que é desperdício de recursos públicos, um contrato para divulgação e transmissão de jogos de futebol das séries C, D e E, B, C e D do Campeonato Brasileiro, assim como de outras séries do Campeonato Paulista e do futebol feminino. Ora, seu presidente, mas por trás disso tem interesses econômicos. De acordo com o levantamento que fizemos, esses contratos que a EBC tomou para si, e esses que indiretamente representam uma forma de patrocínio, eles têm um potencial econômico superior a 250 milhões de reais em propagandas e tudo mais. E isso fere interesses de empresas privadas. Eu quero dizer que é lamentável a atitude desse governo provisório, mas, por outro lado, mostra a que veio esse governo provisório. Não veio para ajudar no aperfeiçoamento da democracia, não veio para ajudar no desenvolvimento dos segmentos menos favorecidos na nossa sociedade, de qualquer setor que seja. E o exemplo aqui eu dou do futebol feminino. Ora, se as grandes televisões, se os grandes meios de comunicação privados do país não têm interesse em divulgar, em fazer a transmissão, por que não a EBC fazer? E cujo potencial, digo, até mesmo para trazer recursos é muito importante, por que não? Enfim, senhor presidente, falando isso, eu peço que Vossa Excelência inclua nos anais dessa Casa essa nota que me referi, que está sendo divulgada pela internet, que é uma defesa, é um manifesto de defesa da empresa brasileira de comunicação. E diz esse manifesto que a aprovação da Lei 11.652 de 2008 não foi uma decisão somente de parlamentares ou do Poder Executivo, mas foi uma vitória da democracia e da população brasileira. Foi uma vitória porque expressa um sistema livre da interferência econômica e capaz de balizar todo o processo democrático dos meios de comunicação. Esse manifesto também mostra que várias empresas do mundo, como a BBC, que é uma empresa pública de comunicação inglesa, com quase 100 anos de existência, está sustentada sobre esses pilares. E quanto essa empresa
tem sido muito importante, não somente para a Inglaterra, para o Reino Unido, mas tem sido importante para mostrar para o mundo a necessidade nesse setor, não de uma atuação exclusiva, mas de uma atuação importante, sim, do setor público nos meios de comunicação. Então, encaminho a mesa para que seja inserido nos anais essa questão. Por fim, senhor presidente, eu voltarei a falar do assunto porque quero tratar de uma outra matéria a respeito disso, que diz respeito aos blogs, porque esse governo também, não bastasse cortar convênio da saúde com o Estado do Maranhão, vários convênios da Secretaria de Política para as Mulheres, senhoras senadoras, vários convênios foram cortados, ele cortou também recursos dirigidos para vários blogs, como, por exemplo, o 247, o Conversa Fiada, porque eles caracterizam esses blogs como blogs partidários, que divulgam somente opiniões contrárias ao golpe. Ora, senhor presidente, eles se entregam. Quer dizer, só corta quem divulga uma opinião. Quem divulga a opinião favorável a eles não cortam. É preciso, e eu estou encaminhando um requerimento à mesa do Senado Federal, que solicita informações quanto o governo brasileiro, o Estado brasileiro, contribui para o financiamento de todas as empresas de comunicação do Brasil, sejam elas revistas, televisões, rádios, e aí vamos ver se o problema do Brasil são esses blogs que recebem muito pouco, nem uma gota no oceano comparado ao que recebem as grandes empresas. Mas o objetivo deles é isso, é calar, mesmo aqueles pequenos, aqueles que são blogs, né, que ousam contrariar as suas opiniões, as suas ideias. Não é? Lamentável, mas trago aqui, senhor presidente, para concluir, se Vossa Excelência me permite, e não poderia sair dessa tribuna sem comentar uma importante entrevista, senador Álvaro, publicada hoje, salvo engano, no jornal Estado de São Paulo, com o procurador da República, Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa da Operação Lava Jato, procurador da República no Estado do Paraná, onde ele fala claramente que considera ser possível e até provável que as investigações do maior escândalo de corrupção do país acabem. E aí, aspas, quem conspira contra ela são pessoas que estão entre as mais poderosas e influentes da República, fecha aspas. Ou seja, ele é quem concedeu, senadora Fátima, uma entrevista hoje dizendo isso. E vou ler algumas partes, senador Álvaro. Sei que Vossa Excelência me permitirá, porque lerei pouquíssimas partes, mas que considero fundamental da sua entrevista. Ele é perguntam ao procurador Deltan Dallagnol se os áudios do delator Sérgio Machado, tornados públicos recentemente, revelam movimentos para tentar interferir no andamento da Operação Lava Jato. Então, ele é questionado se ele acha que esse risco existe. E ele responde, as investigações aproximaram-se de pessoas de poder econômico ou políticos acostumados com a impunidade. Há evidências de diferentes tipos de contra-ataques do sistema corrupto, destruição de provas, criação de dossiês, agressões morais. Tramas para abafar a Lava Jato apareceram, inclusive, nos áudios que vieram a público recentemente. A Lava Jato só sobreviveu até hoje porque a sociedade é o seu escudo. Ou seja, não somos nós, senhores senadores, que estamos dizendo que aquelas gravações comprovam isso. É o procurador, coordenador da Operação Lava Jato que diz isso. Mas perguntam a ele também, é possível um governo ou o Congresso por fim à Lava Jato? E ele diz assim, é sim, possível, até provável, pois quem conspira contra ela são pessoas que têm dentre as mais poderosas e influentes da República. É feita também uma aposta, e ele cita novamente as gravações, dizendo que é feito também, que lá nas gravações revelam que há uma aposta para que ocorra um pacto nacional, que conforme também se extrai dos áudios, tinha o objetivo principal de acabar com a Lava
Lava Jato. Não podemos compactuar com a generalização, ele diz, de que os políticos todos são ladrões, mas não podem aceitar e nem podem menosprezar o poder de algumas lideranças que estão sendo investigadas. Ou seja, ele, mais uma vez, confirma: a Lava Jato está em risco e que é exatamente isso que mostram as gravações do senhor Sérgio Machado reveladas ultimamente. Aí perguntam, e o conteúdo, o que o conteúdo dos autos demonstram? Ele diz o seguinte, dos áudios, ele diz, os áudios revelam um ajuste, veja, os áudios revelam um ajuste entre pessoas que ocupam posições chaves no cenário político nacional e, por isso, com condições reais de interferir na Lava Jato. Aí diz, tentam fazer um pacto para alterar a legislação, para romper a ordem jurídica, cujo objetivo principal é diminuir os poderes do Poder Judiciário, do Ministério Público e acabar com a Lava Jato. Então, senhor presidente, quero dizer que é lamentável que estejamos vivendo um momento como esse, e mais lamentável ainda que nós não tivemos tido a possibilidade de incluir como um tema para os debates da comissão de impeachment os áudios do senhor Sérgio Machado, porque esses áudios, eles comprovam exatamente o desvio do poder. Eles comprovam que aquele processo a que responde a presidente Dilma não é um processo de impeachment, mas foi um instrumento utilizado por alguns que construíram uma maioria no Congresso Nacional para afastar uma presidente que eles não mais querem ver no poder. É lamentável, mas essa é a realidade que vive o nosso país. Muito obrigada.